Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre procrastinação e eu quero deixar para você 3 dicas que vão te ajudar a sair da procrastinação e colocar em prática o seu processo de emagrecimento. Bom, antes de eu falar das 3 dicas, eu quero pedir para você anotar aqui nos comentários se você percebe que você está procrastinando o seu processo de emagrecimento. Então não deixa de escrever aqui nos comentários para a gente se conhecer melhor, tá bom? Bom, a primeira dica que eu quero dar para você é que você divida as tarefas e comece por partes. Muitas vezes a gente se vê tão atarefada em termos de muita coisa para mudar na rotina alimentar, ou então preciso perder muitos quilos, e termina que eu vejo aquilo ali tão grande, tão distante de mim, e eu quero seguir tudo tão perfeitinho que eu não posso começar amanhã. Tá faltando o alho poró da receita que a Nutri me deu, então amanhã não dá para eu começar. Muitas vezes a gente realmente não começa algo porque a gente coloca algumas tarefinhas aí menores e esquece daquela tarefa maior. E muitas vezes são desculpas que a gente quer se convencer de que realmente não dá para começar amanhã. Então, coloca tarefas menores. E eu vou te dar alguns exemplos. Talvez começar pela refeição na sua semana, então começar por uma atividade física em casa nesse período de quarentena. Então, coloca tarefas menores. Se dedica de repente essa semana ao seu café da manhã, ou então um dia o café da manhã, no outro dia o jantar. Então, começa aos pouquinhos, tudo bem? A segunda dica que eu quero deixar para você é: não se puna. Muitas vezes a gente coloca julgamentos internos que realmente a gente não acredita que vai conseguir o processo de emagrecimento, a gente não vai conseguir emagrecer, e aí a gente fala, caramba, tá vendo? Você já comeu isso, você não é capaz de emagrecer. E muitas vezes internamente a gente fica punindo com palavras, sabe? Julgando muitos nossos comportamentos, e aí a gente não consegue dar continuidade, a gente não sai daquela procrastinação. Então termina aqui por conta daquele julgamento que eu fiz a mim, eu paro no meio do caminho. E a terceira dica, não menos importante, mas antes de explicar melhor, eu quero falar sobre compartilhar com você algo que eu faço com os meus filhos para exemplificar melhor essa dica. A terceira dica é: comemore. Então, com os meus filhos, quando eles de repente têm alguma dificuldade, eu sempre comemoro. E de repente, você já vivenciou isso no seu andar de bicicleta, mas eu vivencio muito isso com os meus filhos quando eles encontram alguma dificuldade em algum trabalho de casa. E eu sempre coloco para eles: não, você é capaz. Vai lá, olha, dá uma lida aqui antes nesse texto que você vai conseguir responder essa resposta. E aí eu vou facilitando o processo para ele, que a gente muitas vezes não faz isso. E quando ele consegue responder, ele consegue ter a linha de raciocínio, escrever lá o exercício, eu vibro com ele. Está vendo? Você é capaz, você é inteligente. E a gente não comemora isso, né? Muitas vezes a gente tem um dia ali bonitinho, né, com relação à renúncia, e a gente não comemora, a gente só fica lá se punindo, né? Então, a minha terceira dica, ela é super importante, até porque o nosso cérebro, ele adora uma substância chamada dopamina, que quando a gente comemora, quando a gente vibra, essa dopamina ela sobe, e aí a gente fica meio que viciada em querer aquela substância lá porque o cérebro gosta dela. Então a gente fica meio que viciada em comemorar. Então termina o seu dia analisando como é que foi o seu comportamento e comemore. Não deixe de comemorar aquilo que você venceu no seu dia, ok? Bom, essas são as dicas de hoje e até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado.